E Mauro, tem muita gente já fazendo a projeção desse jogo, se baseando no que aconteceu na Copa do Brasil, em que o Flamengo foi muito mais propositivo, martelou no Maracanã. É claro, não conseguiu sair com o resultado ali, mas foi muito superior ao Atlético Paranaense, que foi mais defensivo, né? Foi daquele jeito Felipão que a gente já conhece. Você acha que nessa final única de Libertadores a história será parecida ou você acha que a gente pode ter um outro cenário? Eu acho, Pedro, que a escalação do Atlético vai apontar em alguma direção, né? Linha de 5 defensores, ou abrindo mão de um atacante, ou mais um homem, 3 homens à frente no momento que tiver com a bola. Eu acho que quando sair a escalação do Atlético, a gente vai ter uma noção. Se for linha de 5, é óbvio que ele vai jogar com muitos cuidados defensivos. O Felipão vai montar o time da defesa. É claro que o time vai se defender, o time vai se fechar, vai ter menos posse de bola. Isso é o óbvio. É a forma como o time se comporta, ainda mais diante do adversário que é tecnicamente superior. Mas a escalação acho que vai apontar em alguma direção. A tendência natural é essa. A questão é como o Atlético vai fazer para agredir o Flamengo, de que maneira. Tentar explorar, de repente, ali atacando as costas do Rodinei, que é o lateral que avança mais do que o Felipe Luiz, tentando, de alguma maneira, acelerar o jogo quando tiver a bola para conseguir contra-atacar. E aí você vai ter aí os laterais, são muito bons jogadores, o Abner pela esquerda, o Kelvin pela direita, o Fernandinho é o cara-chave ali para tentar comandar a defesa e tentar acionar na bola longa, até nos lançamentos e inversões de jogo. E também a dúvida, joga Pablo, joga Vitor Roque, jogam os dois. Então a escalação do Atlético, quando sair uma hora antes do jogo, ela vai nos dar uma noção um pouco mais clara de qual vai ser a estratégia do Felipão, que vai ser prioritariamente defensiva, todo mundo sabe, é evidente. A questão é de que maneira, de se defender como, atacar como, contra-atacar, como é que vai agredir o Flamengo, qual vai ser a proposta do Atlético nesse jogo. Do Flamengo a gente sabe, vai ter a bola, e vai tentar buscar o gol, vai jogar no campo de ataque, é a tendência natural do jogo que se anuncia, salvo em momentos aí que a partida pode tomar outro rumo em função do placar e tudo mais, uma expulsão eventual. E o Vanderlei estava comentando aqui que ele quer pênaltis, ele quer emoção. José Manuel de Barros concordou, Piperno aqui, todo o nosso time, mas eu acho que o Flamengo tem condições, né, pelo time que tem, pelos investimentos que foram feitos aí também nessa temporada, né? Eu acho que o Flamengo tem condições de bater esse Atlético durante os 90 minutos, Mauro. Como já aconteceu recentemente, né, em 3 jogos recentes, né, um pelo Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil, teve um 5-0, 1-0 fora de casa, que o Flamengo conseguiu, 0-0 num jogo que o Atlético só se defendeu, né, não chutou a bola no gol. E foi ali titular contra titular, né? Foi o jogo da Copa do Brasil. O Flamengo finalizou 23 vezes, teve chances claríssimas, o Bento fez defesas excelentes. Eu acho muito difícil ter pênalti nesse jogo, acho muito pouco provável. Eu acho que o Flamengo é o favorito, mas acho que se o Atlético conseguir, de repente, ser agressivo, contra-atacar, ser eficiente, ele pode também vencer o jogo no tempo normal, sem dificuldade. Sem dificuldade não, com dificuldade vai ser difícil, mas pode vencer no tempo normal. Não acho muito provável que tenha disputa de pênaltis, não. Agora, a grande questão do Atlético, me parece, é a fase. A fase não é boa, né? Depois que eliminou o Palmeiras, o time jogou, perdeu 4 jogos, empatou 3 e venceu 2. Um contra o Juventude, pior time do Campeonato Brasileiro, e o outro contra o Coritiba, que está lutando contra o rebaixamento, e foi um jogo bem equilibrado. Não foi uma vitória fácil, foi 1-0 com dificuldade. O time não tem jogado bem, a torcida até questionou o comportamento do time nos últimos tempos, o próprio treinador chegou a falar sobre isso. Acho que esse é o ponto. O Atlético tem que virar a chave de uma maneira muito forte, né? Uma virada muito radical para ter condições de apresentar um futebol competitivo como a sua torcida espera para enfrentar o Flamengo e poder duelar por esse título da Libertadores. Já já nós vamos trazer aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan as prováveis escalações de Flamengo e Atlético Paranaense. A provável escalação do Furacão tem 3 zagueiros, sim, e daqui a pouquinho a gente vai confirmar. Também tem essa dúvida, né, entre Pablo e Vitor Roque lá na frente, né, a opção mais centralizada no ataque. Mas também tem o confronto entre os técnicos, né, Felipão, Luiz Felipe Scolari, Dorival. No começo do ano só se falava em técnico estrangeiro no Brasil. O Flamengo teve aquela tentativa pelo Jorge Jesus, tentou até o fim, né, um acerto com o Jesus, acabou não acontecendo, depois foi para Paulo Souza, de Paulo Souza para Dorival Júnior, e essa decisão de Copa Libertadores reúne 2 técnicos brasileiros, né? A gente tem Felipão e Dorival Júnior, 2 técnicos que estavam sem clube também no começo da temporada. E aí, Mauro, como é que você vê o trabalho do Dorival Júnior? Você já falou um pouquinho aí da maneira de jogar do Felipão, mas como é que você vê essa decisão entre técnicos brasileiros nessa final de Copa Libertadores? Os 2 clubes já tiveram técnicos estrangeiros em determinados momentos, o Flamengo mais recentemente, né?
Eu acho que, assim, que o Atlético surpreendeu chegar nessa final. Acho até que o Atlético não jogou bem no jogo da classificação. A classificação foi histórica, o jogo vai ser sempre lembrado por sua torcida. Mas o Atlético jogou bem contra o Palmeiras em casa, venceu por 1-0, teve expulsão do Hugo Moura, suportou a pressão do Palmeiras, venceu por 1-0 até merecidamente, não permitiu grandes oportunidades ao Palmeiras. O jogo de volta, acho que está muito pautado pela expulsão do Murilo, né? Aquilo mudou os rumos do jogo. Ainda assim, o Palmeiras fez 2-1. O Atlético conseguiu tomar um segundo gol de um time que tinha um homem a menos. E aí, no desespero, tem bons jogadores. O Atlético tem um elenco mais caro da sua história, né? Soltou os atacantes, colocou todo mundo para dentro do campo e conseguiu chegar ao gol num jogo que ficou muito franco, muito aberto naquela altura, né? E aí se classificou porque tinha vencido em casa. Mas a classificação passa muito mais pela vitória em casa do que pelo feito fora de casa, porque foi aquela vitória que construiu uma situação que permitiu ao Atlético a classificação. Eu lembro até que o gol do Palmeiras foi um gol a 3 minutos de jogo, com a finalização dos caras, 2, 3 falhas seguidas desde o meio campo e a finalização dentro da pequena área, praticamente, livre. O Atlético errou muito nesse jogo, defensivamente especialmente. Então a gente fala muito da defesa do Atlético, do Felipão, mas no jogo da classificação a defesa do Atlético foi muito mal. Mas conseguiu se classificar, e acho que muito em função da expulsão. Não acredito que o Palmeiras fosse eliminado se ficasse 11 contra 11. Acho que o Palmeiras iria se classificar, estaria hoje fazendo novamente a decisão com o Flamengo. Então, assim, o trabalho do Felipão, é óbvio que se o técnico chega à final da Libertadores, é evidente que isso é significativo, isso não pode ser ignorado. Mas não tem sido um time constante, um time em evolução, e é um time que, como eu falei, vai ter que virar a chave tremendamente para fazer um bom jogo, porque não tem feito bons jogos. E mesmo o jogo da classificação, repito, não foi uma boa atuação do Atlético. O Flamengo teve uma atuação muito ruim contra o Corinthians, mas é um time mais consistente, é mais técnico, tem jogadores melhores, isso é inegável, mas acho que é um time mais consistente. Agora, nos últimos jogos, os titulares não têm conseguido as vitórias, né? Foram 2 empates contra o Corinthians, contra o Internacional também empatou 0-0, e nos jogos recentes que o Flamengo venceu foi com o time reserva, né? Prioritariamente o time reserva, que é muito curioso, né? Mas é mais um dado de um recorte muito, muito recente de semanas atrás. É óbvio que o Flamengo tem que jogar com o time completo e tentar apresentar o melhor futebol que conseguiu aí nesses tempos do Dorival Júnior, que é, além de um técnico, um conciliador, né? A ponto de aceitar, na terça-feira, para a sorte do Flamengo ninguém se machucou, a colocação de vários titulares em campo 4 dias antes da final da Libertadores, que muita gente questionou, eu inclusive, eu jamais concordaria, se dependesse de mim, com esse tipo de coisa. Acho que é um momento de você preservar todo mundo e ter os jogadores em condições. O risco de uma contusão no treino é muito menor do que no jogo, isso é óbvio. Se fizer um levantamento, quantos jogadores se machucam? Agora foi o Mosquito, sofreu lesão de joelho, grave, de ligamento. Quantos jogadores se machucam em treino e em jogo, lesões graves como essa? Faz um levantamento, certamente em jogo, porque as disputas são mais duras e tudo mais. Por isso, muita gente foi contra colocar os titulares, não todos, mas parte deles, no jogo contra o Santos na terça-feira. No final deu tudo certo, ninguém se machucou, então acabou ficando tudo bem, né, para o Flamengo, e teve até um sinal positivo, que foi o Arrascaeta entrando, fazendo um gol muito bonito, participando da jogada de um outro gol marcado pelo Marinho, e conseguindo fazer bons movimentos. Ele que não está 100%, não estará 100%, nem na Copa do Mundo, ele tem um problema de pubis, e tem que se definir depois do Mundial se vai fazer uma cirurgia, como é que vai ser, se vai ser tratamento, para que ele possa se recuperar. Esse é um problema que fica atormentando o jogador, né? E os relatos que a gente tem aí de comentários de dentro do clube, né, que o jogador se queixa muito de dores, inclusive em determinados dias ele não consegue nem se levantar porque incomoda demais. E isso tem prejudicado os treinamentos. Sem poder fazer todos os movimentos, ele não pode fazer as atividades físicas habituais, e isso também afeta o seu rendimento atlético. Ele acaba não tendo a condição física ideal. Então é muito nítido que o Arrascaeta ele busca até, às vezes, movimentos menos intensos, evita chutes violentos por conta desse problema que ele está enfrentando. E vai ser assim que ele vai jogar a final, vai ser assim que ele vai para a Copa do Mundo com o Uruguai. Nós temos um minutinho para voltar na televisão, mas eu queria ouvir aqui o Bruno Prado. Bruno, rapidinho, falando desse confronto entre os técnicos, né? Eu comentava com o Mauro César Pereira, 2 técnicos brasileiros, né? No começo do ano tinha ali, não sei se esse é o termo correto, mas aquela moda, tal, só se falava em técnico estrangeiro, e aí chegam 2 técnicos brasileiros que até o começo da temporada estavam desempregados, Bruno Prado. E os 2 chegaram à decisão, conseguiram levar os seus times até ali. Isso aí tem muito
do momento, né? Alguns técnicos estrangeiros vieram aqui e foram muito bem, estão aí até hoje, o Abel Ferreira, o Vojvoda e o Jorge Jesus passou, o Sampaoli, acho que são técnicos que vieram e fizeram um bom trabalho. O que eu acho uma coisa meio maluca é colocar, não, tem que ser estrangeiro ou tem que ser brasileiro. O critério de contratar um técnico estrangeiro, o meu próximo técnico vai ser um estrangeiro, ou o meu próximo técnico vai ser um brasileiro. É o mesmo critério, sei lá, o meu próximo técnico tem que ter olho azul. É a mesma coisa, é o mesmo critério aleatório. E técnico estrangeiro, ele pode ser um treinador de várias maneiras, de várias formas, várias ideias. Comparar dois caras que são conhecidos mundialmente. O Guardiola é um técnico estrangeiro, ele não é brasileiro. O Diego Simeone é um técnico estrangeiro. Então, se você contratar um estrangeiro... Bruno, a gente vai voltar agora na TV Jovem Pan News, já te devolvo a palavra. Vamos para todas as plataformas, como gosta o nosso velho Vamp, que hoje não está presente. Estamos de volta na TV Jovem Pan News com o bate-pronto para você. Amanhã é o grande dia, final da Copa Libertadores da América. Tem Flamengo, tem Atlético Paranaense, todas as emoções aqui na Jovem Pan. Nós já estamos aqui nos preparativos para esse grande jogo, 90 minutos de muita emoção, ou quem sabe até um pouquinho mais, prorrogação, pênaltis, enfim, muitas emoções reservadas para amanhã, Guayaquil, nesse grande jogo. Conversava com o Bruno Prado, pela Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, sobre essa questão envolvendo os técnicos, né? São dois treinadores brasileiros, a gente sabe, no começo do ano, o Flamengo começou com o Paulo Souza, o Atlético Paranaense também já teve técnico estrangeiro, como bem lembrou o Mauro César Pereira, mas agora dois técnicos brasileiros, Dorival Júnior e Felipão, e dois técnicos que até o começo da temporada estavam desempregados, Bruno Prado. Então, e porque cria-se muito rótulo aqui, a escolha do treinador é por rótulo, não é pelo trabalho do técnico ou pelo que você quer de um técnico. E se você colocar, não, meu próximo técnico é estrangeiro, é um critério totalmente aleatório, até falei aqui, é o mesmo critério aleatório se for, meu próximo técnico tem que ter olho azul, ou meu próximo técnico tem que ter cabelo preto. Não, é tão aleatório quanto. Porque técnico estrangeiro tem vários. Eu citei aqui o Pepe Guardiola, é um estrangeiro, né? Ele não é brasileiro, ele é um estrangeiro para a gente aqui. O Diego Simeone é um estrangeiro, só que eles são totalmente opostos. Então colocam tudo no mesmo pote ali, não avaliam que tipo de treinador, qual é o tipo de trabalho, qual o futebol que você quer que seu time jogue, as características do seu elenco. Então é mais para agradar a opinião pública, né? Agora a maioria quer estrangeiro, então vamos atrás de um estrangeiro, seja lá qual for. Tanto que chegaram alguns estrangeiros aqui que claramente quem contratou não sabia como o cara trabalhava. Às vezes o cara não era um cara do mesmo nível, até pior que muitos técnicos brasileiros aqui, e claro, outros vieram aqui e acrescentaram muito, por isso que abriu-se essa coisa de vamos contratar um estrangeiro porque está agradando, porque alguns realmente são muito bons e fizeram bons trabalhos. Então, acho que a contratação tem que ser pelo que você quer de um treinador de futebol, e não se ele é estrangeiro, se ele é brasileiro, se ele é jovem, se ele é mais velho. Isso aí é para agradar a opinião pública, né? E os dirigentes são políticos, eles agem, e poucos dirigentes entendem de futebol. Isso o Mauro César até fala bastante. Não existe no futebol brasileiro aquela figura do diretor que seja capaz de discutir com o treinador ou de trocar ideia com o treinador sobre a parte técnica, de cobrar o treinador sobre a parte técnica. É aquele cara que realmente entende do jogo e pode trocar ideia com o treinador. No jogo aconteceu tal coisa, por que aconteceu? E trocar ideia de igual para igual. Não existe. Então, como não tem uma escolha técnica, é política. Que está agradando? É veterano, então traz veterano. Está agradando o quê? É novo, traz novo. Então, é meio aleatório. E para você, meu caro Wanderlei Nogueira, os técnicos aí, esse embate, Dorival Júnior e Felipão? Bom, em cima do jogo, né, os dois, eu acho que sempre existe um mérito importante para chegar numa final, né? A gente sabe disso. O jogo que eu entendo, esquecendo um pouquinho os técnicos, porque eu dou muita importância para aquilo que o técnico tem como instrumento. Não adianta nada, né? O Guardiola, você dá o time do Nogueirópolis, o Guardiola vai melhorar muito o time do Nogueirópolis, mas não vai chegar em grandes voos, não é? Então, nesse caso aí, o Dorival, que é competente, mostrou competência, ele tem um elenco muito melhor, muito mais qualificado do que tem o Atlético Paranaense. Eu estou falando óbvio aqui. E como será o jogo?
antes da bola rolar. Eu acho que o racional é fechar, o problema de fazer gol é do Flamengo, ele que resolve, ele que mostra a sua competência, ele que mostra a sua qualidade e tem potencial para isso. É isso que deve acontecer. E o Felipão vai fazer o time dele, de quando em quando, dar uma estilingada. É esse o cenário que eu vejo. Pode ser diferente? Pode, já foi. Imaginei que o Corinthians fosse fechadinho recentemente num jogo e ele foi atrevido em determinado momento contra o próprio Flamengo. Mas antes de rolar, eu entendo que vai ser assim. O Felipão vai ficar quietinho aí, como se fosse um boxeador, resistindo a pancadas e tentando encaixar um golpe. Tentando encaixar um golpe na ponta do queixo. Se a gente pode fazer essa figuração, como se fosse uma luta de boxe. O outro bate forte, tem mais força, tem mais categoria, tem mais qualidade, é aquele favorito, não sei o quê, e tem grande chance de ganhar mesmo. O outro vai lá, resiste a pancadas. Isso acontece muito no futebol. Eu acho que o Flamengo é favorito, mas jogo único é aquela coisa. A gente lembra de Flamengo e River Plate, River abre 1-0, até domina o jogo, depois vai lá o Flamengo no segundo tempo, aqueles 2 gols do Gabriel Barbosa, o Gabigol, e acaba decidindo a parada. Vou lembrar também de Flamengo e Palmeiras, né? Todo mundo dava o favoritismo pro Flamengo, mas aí aconteceu o que aconteceu, o gol do Daverson, inclusive, e o Palmeiras foi campeão. Então, o jogo único deixa tudo imprevisível, né, Piperno? Boa tarde para você. Boa tarde, um grande abraço aos colegas e à nossa audiência. De fato, o jogo único tem sempre o imponderável Futebol Clube jogando também, né? E às vezes pode mudar aí o que se imaginava, o que seria a ordem natural das coisas. De qualquer forma, é o seguinte: o Atlético tem um bom time, tem um técnico vencedor, o maior vencedor da história do futebol brasileiro, é muito bom que se diga. Quem me conhece sabe que eu não sou... aliás, eu estou muito longe de ser um adepto das ideias aí do Filipão, já fiz muitas críticas, acho que ele fez alguns trabalhos sofríveis, mas ele é incrivelmente vencedor também. A gente não pode, de forma alguma, ignorar isso. Sabe jogar essa competição, sabe motivar o seu time quando tem esses momentos, né? Quando ele está envolvido nesses momentos, como agora, uma grande decisão. Mas falando de bola, essa é, nos últimos 5 anos, a decisão de Libertadores, na qual existe, de fato, um favorito, enfim, destacado. Dessa vez há, de fato, uma equipe que é muito favorita em relação à outra e mais. É um Flamengo que está muito perto de encerrar uma Copa Libertadores com uma campanha inacreditável, né? O Flamengo é o time de maior aproveitamento em uma única edição de Copa Libertadores em todos os tempos. O Flamengo fez uma Copa Libertadores irrepreensível até aqui e a gente não pode esquecer isso. O Flamengo tem mais time, o Flamengo fez uma campanha melhor. O Flamengo, apesar dessas confusões que a gente vai tratar aqui, vai levar mais torcedores a Guayaquil. O Flamengo tem um elenco melhor. O Flamengo vive um momento em que ele joga mais futebol com o Atlético Paranaense. Mas é claro que em 90 minutos nada disso pode prevalecer. E a gente já viu muitas vezes surpresas em decisões. Eu confesso que ficaria extremamente surpreso se na segunda-feira a gente estivesse aqui falando do Atlético Paranaense campeão. De qualquer forma, isso também não é impossível. A gente está falando de um negócio chamado futebol. É a terceira final do Flamengo nos últimos 4 anos. E aí, José Manuel de Barros, como é que você vê essa decisão? Flamengo e Atlético Paranaense, jogo único, deixa tudo mais equilibrado, talvez, né, Zé? O Flamengo se apresenta mesmo como favorito, tem mais time, tem o melhor elenco, mas tem essa questão. E o Atlético pode se pegar mesmo na questão do jogo único, né? Um cartão, um gol e se segura. E eu puxo muito nos confrontos da Copa do Brasil, com titulares de Flamengo e Atlético. 0-0 no Maracanã, o Flamengo criou 20 oportunidades, mas o resultado foi 0-0. E depois em Curitiba, 1-0, aquele golaço do Pedro. Ou seja, foram jogos no placar, um de 0-0, outro de 1-0 para o Flamengo. Ou seja, essa vantagem por ser o melhor time do Flamengo, claro que na classificação do Flamengo a gente viu. Mas assim, em termos de placar, não há uma diferença gigante. Ou seja, você não pode desprezar o Felipão, né, estrategista, e o Atlético, que se acostumou a chegar em finais, a disputar finais nos últimos anos,
é um time organizado e que vem muito mal dos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, com reserva e com titular, porque está focado inteiramente nessa decisão. Flamengo também. Claro que o Flamengo é favorito, mas não dá para você desprezar, descartar totalmente o Atlético.